Ontem mandaram pra gente na caixinha a fala da Alicia Klein sobre lance de sócio torcedor, né? E eu tava procurando a fala dela, que eu não tinha visto ao vivo. E aí eu achei aqui no site do Sport TV a fala dela e vi que tinha um tal de Irlan, não sou eu, é o Irlan. Eu falei, ela fala Irlan no momento, eu falei, caramba, quem é esse Irlan? Será que eu falei alguma coisa e não lembro? Mas a real é que assim, tem a fala dela sobre o sócio do Palmeiras, mas antes o Irlan Simões aí, ele traz sobre outros clubes do mundo. Então é bem interessante. Eu falei, porra, legal trazer todo esse conteúdo pra galera no canal, né? Então eu vou trazer o vídeo dele, que vai contextualizar e depois a fala da Alicia, tá? Então já pega a pipoquinha aí pra assistir o vídeo. É um pouquinho longo. Papo de 10 minutos aí a gente resolve. Mas enfim, é um assunto legal pra gente conversar, pra gente debater. Então, mano, assiste aí de boa, ou divide o vídeo, se você não estiver com tempo de assistir inteiro agora. Tá, o vídeo é um pouquinho maior do que a gente até trazemos vídeos grandes, né? Mas esse aqui talvez é um pouquinho maior. Beleza? E aí a gente discute depois, beleza? Já deixa seu like, seu comentário, sua inscrição nesse canal, que é muito importante. Não deixa de se inscrever, que fortalece demais. Bora aí pro vídeo. Vou chamar o Irlan Simões para participar com a gente na bancada. Irlan Simões, quer dizer então que a torcida do Flamengo quer direito a voto. Vai ser uma eleição maior do que a de muitos países aí, hein, se isso for para frente. Bom dia, Irlan, tá ouvindo a gente? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Tim. Bom dia, Alicia. Sim, tudo certo aqui. Pessoal de casa também, para a gente estar falando com vocês. Bom, no dia 30 de setembro, né, no jogo do Flamengo contra o Bahia, ali logo no rescaldo, né, na ressaca da derrota do Flamengo na Copa do Brasil, uma torcida do Flamengo, chamada Nação 12, levou uma faixa, né, para o Maracanã, com uma frase que pegou algum torcedor de surpresa, né? Até porque é um debate muito difícil de ser feito no Brasil, que é essa daí. Sócio-torcedor, né? ST, com direito a voto já. O tema repercutiu bastante, inclusive algumas figuras que já foram candidatas dentro do Flamengo e podem novamente se candidatar, já trouxeram esse debate, né? Reforçaram esse debate sobre uma possibilidade, uma importância de uma reforma eleitoral no Flamengo, uma reforma estatutária que traga também uma reforma eleitoral. E eu acho que é um bom gancho para a gente discutir um pouco o modelo de clube de futebol. Acredito que seria muito difícil ao torcedor brasileiro ter entendimento de como funciona em outros países e também como é a realidade brasileira, né? Afinal, os clubes ainda são associações civis e esse modelo de voto através do sócio, voto pelo Conselho Deliberativo ou a abertura do voto ao sócio-torcedor, que é essa modalidade, que não é, hoje em boa parte dos clubes sequer é um sócio de fato, né? É só uma espécie de clube de compras, um cara ter acesso a um ingresso com desconto ou uma prioridade na compra do ingresso, e em alguns clubes não. Em alguns clubes esse sócio, torcedor, né? Essa pessoa que só se associa para ter acesso a esses benefícios para o estádio, não usa clubes sociais, não faz parte daquele clube mais restrito, ele também tem direito a voto, né? Então, pela proporção do Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, né? E aí, no sentido contrário, pelo fato do Flamengo ser um clube com votação muito restrita para o tamanho de sua torcida, é muito interessante ver que existe uma ideia, existe um movimento surgindo aí, querendo discutir a ideia do sócio comum do Flamengo, não necessariamente o sócio dos clubes, da Gávea e etc., ele possa também ter direitos políticos no clube. Isso acontece, evidentemente, por causa de uma crise que o clube vive, né, esportiva, administrativa, de certa forma política também, né, considerando os fatos, inclusive vocês comentaram hoje, de o próprio dirigente do clube estarem se envolvendo em confusões na rua e etc. Mas isso é um movimento que acontece em vários outros clubes, né? E aí, antes da gente falar dos brasileiros, acho interessante a gente trazer também, Barreto, os casos internacionais. Como acontecem as eleições no clube de outros países. A outra imagem, na verdade, né, que é o ranking de clubes, das eleições dos clubes em outros países, né, essa daí, no caso, é dos clubes brasileiros, né? Eu fiz uma separação e aí vou explicar um pouco mais para frente, mas aquela primeira imagem com o ranking dos clubes no mundo, das grandes eleições que acontecem em outros países, para mostrar que a discussão que os flamenguistas estão trazendo hoje não é necessariamente algo inédito, não é algo extremamente raro dentro do futebol em variados países, né? Você tem uma lista que vai envolver clubes argentinos, clubes espanhóis, clubes turcos, clubes egípcios, né, onde torcedores, em geral, conseguem votar
para presidente numa ordem de 20 mil votos, de 30 mil votos. Passa a bola para você, Barreto. Daqui a pouco eu trago esse caso aí de como os clubes brasileiros funcionam. Tá aí, Elan, ó, a lista de eleições de clubes pelo mundo, né? Com o River Plate, Fenerbahçe, Sporting, Opa, agora apareceu para mim. Bilbao. E aí tem o Inter aparecendo aí nessa lista, porque no Inter votam sócios torcedores, não é isso? Exatamente. O Inter é um dos clubes brasileiros a ter se reformado ali no início dos anos 2000, junto com o Grêmio também, né? E que ampliou essa discussão do debate político dentro do clube e basicamente apagou as diferenças entre um sócio torcedor e um sócio estatutário, ou um sócio patrimonial, ou um sócio remido, ou um sócio proprietário. Existem várias terminologias que diferenciam com aqueles que são sócios dos clubes de fato e os sócios apenas relacionados ao futebol, né? Que, como eu falei, em alguns clubes não passa muito de um clube de compra, né? De uma espécie de uma filiação ali a um plano de compra de ingresso mais barato. Então, no Inter, que é o principal modelo no Brasil para explicar como essa possibilidade de ampliar essa participação do torcedor, você vê aí o Inter está entre, né, os clubes que têm eleições gigantes, né, quase 30 mil votos nas eleições recentes. E se vocês repararem as datas em que essas grandes eleições aconteceram, eu coloco ali porque em alguns casos são eleições antigas, o único que não é, né, de 4, 5 anos para cá, né, de fato é o Real Madrid, que é um clube que passou por um processo político muito confuso, que basicamente não tem opositores hoje ao Florentino Pérez, né? As últimas 4 eleições do Real Madrid não tiveram concorrentes, então o Florentino Pérez só foi ali aclamado e reeleito. Mas se você pegar o Barcelona, por exemplo, com eleições aí, quase 50 mil votos. Né? O Benfica, de Portugal também, eleições muito grandes. Cada cor que eu coloquei na tabela representa um país e dá para ilustrar aí como é algo comum no mundo, né? Não é algo restrito a um país ou outro, e o futebol brasileiro, pelo tamanho que tem da população, das pessoas que se dedicam aos clubes de futebol, também poderia chegar nessa altura. Entretanto, acontece que não existe um regramento, né, como um código civil, que obriga que os clubes sejam abertos como nesses países eles são, né? Então é a grande diferença, isso passaria necessariamente por dentro dos estatutos do clube de futebol brasileiro. Eu acho esse tema fascinante. Vocês têm um conceito fechado sobre quem deve votar para presidente de um clube de futebol? Não. Não existe uma resposta única para isso, né? Mas existe, eu acho, uma resposta melhor do que o modelo que existe hoje, né? Eu vi aqui no espelho do programa que a gente ia falar sobre esse assunto e o que o Irlan postou nas redes sociais, eu ia falar no Twitter, no X, sei lá como é que chama agora. A gente tem que falar no X agora. Twitter, eu falo. No Twitter, no Twitter. Muito melhor. Eu roubei de alguém da ESPN que eu adoraria dar crédito, mas eu esqueci quem foi. Alguém me contou, tem alguém na ESPN falando isso. Eu falei, vou roubar, vou imitar. Queria dar crédito, mas vou conseguir um dia. O quanto esse assunto é fascinante, especialmente à luz de um fato que aconteceu ontem, né, e que segue repercutindo hoje, que é um protesto da maior organizada do Palmeiras contra a presidente e contra alguns conselheiros. E eu fiquei pensando, né, vão protestar contra a presidente, vão protestar contra os conselheiros, que diferença vai fazer na eleição? Em tese, nenhuma, né, porque quem vota hoje, né, os sócios do clube social, tem muita gente ali que mora na Pompeia, né, tem ali escolinhas para as crianças, o acesso às piscinas que estão em reforma, enfim, tem gente que nem torce para o Palmeiras. Né, por óbvio, as pessoas usam o clube social pela proximidade, pela qualidade do que ele oferece. E essas pessoas têm mais poder de influenciar no futuro do clube do que pessoas que pagam um sócio-torcedor, que consomem, né, que acompanham o trabalho. Então, embora a presidente também seja presidente do clube social, né, e seja responsável pela reforma nas piscinas, a grande tarefa, a grande responsabilidade é o clube de futebol. E hoje, a maior parte das pessoas que torce para o Palmeiras não tem qualquer tipo de poder para fazer mudanças dentro do clube. Então, a presidente retalia conselheiros de oposição, restringindo acesso a ingressos, ao passo que dá carona no avião para conselheiros da situação, esse tipo de coisa, e o torcedor não tem absolutamente nada que ele possa fazer. Então, a maior organizada do clube pode protestar, né, como está protestando, já tem o clube sendo pichado, se a gente falar do Flamengo, né, uma parte da torcida muito descontente com a diretoria pelas trocas de técnicos, e essa gente não pode fazer nada. Né? São pessoas que dedicam
muitas horas da sua vida, né? Muitos fios de cabelo branco, muito dinheiro consumindo as coisas do clube, pagam ingresso, pagam sócio-torcedor e não tem nenhum poder, fora o poder das redes sociais e da pressão. Então, me parece que esse modelo mais tradicional hoje dos clubes, ele é muito pouco democrático. Era isso, né? Puta, deu aula aí, a Alicia deu aula sobre o que é o problema, o cerne da questão, né? Tem gente que nem torce pro Palmeiras e que tem mais poder de definir o futuro do que o sócio-torcedor, do que toda a torcida, né? Talvez se mudasse isso, por exemplo, a gente não teria tantos protestos, não teria muro pichado, porque o cara sabe que daqui determinado tempo ele vai votar e vai poder tirar quem tá lá, né? Ele vai poder fazer alguma coisa pelo clube. Mas atualmente a gente não faz, a gente não pode fazer. Nós, como influenciadores, a gente tem a capacidade de criticar, de elogiar, de falar o que pensa, mas diretamente a gente não consegue interferir. Tem que torcer pros caras que podem votar, tá de olho no que tá acontecendo. Mas pode ser que tem gente que nem tá nem aí, cara. Realmente é um problema. Não é um problema só do Palmeiras, né? A gente viu, por exemplo, na pré-eleição do Corinthians, os caras saíram na mão, assim. O bagulho não tá legal em nenhum lugar. Do próprio São Paulo, ganha a Copa do Brasil agora, tá tudo bem, mas sim, até esses dias os caras estavam muito bravos com que o Casares dá muita atenção pro social, às vezes esquece do clube de futebol, porque ele sabe que o social depois vai ajudar ele numa reeleição. Então, tem várias questões aí e em vários clubes realmente, mano, não tem nem o que comentar. A Alicia deu aula aí, foi legal trazer também o levantamento do Irlan, que contextualizou toda essa fala, né, pra gente ver outros clubes no mundo, o molde, como funciona a eleição, né, e enfim, cara, torcer pra um dia, né, não sei como mudaria isso, não sei se muda isso algum dia, mas de fato que é revoltante, que é uma parada assim que incomoda, realmente a pessoa às vezes não torcer pro clube e poder definir o futuro do clube, e a galera que dá a vida ali vai em jogo ou não vai em jogo, mas tá sempre assistindo, sempre acompanhando, não tem o menor poder. Beleza? Comenta o que você acha, se inscreve no canal, deixa seu like aí, tamo junto.